Durante décadas, a sociedade construiu uma narrativa extremamente sedutora sobre riqueza. Uma narrativa que fazia parecer que pessoas ricas pertenciam quase a uma realidade paralela, distante da vida comum. Como se enriquecer fosse consequência de genialidade fora do normal, sorte absurda, ou oportunidades raras acessíveis apenas para um pequeno grupo privilegiado. Filmes mostravam empresários vivendo em mansões gigantescas, séries transformavam luxo em símbolo máximo de felicidade. E mais recentemente, as redes sociais passaram a intensificar ainda mais essa visão ao exibir diariamente vidas aparentemente perfeitas, carros milionários, viagens constantes e uma sucessão interminável de consumo imediato. Aos poucos, milhões de pessoas começaram a associar sucesso financeiro não à construção de patrimônio, mas à aparência externa de riqueza. E talvez seja exatamente nesse ponto que começa uma das maiores armadilhas financeiras da vida moderna. Porque enquanto multidões tentam desesperadamente parecer bem-sucedidas o mais rápido possível, muitas das pessoas que realmente constroem riqueza estão fazendo algo completamente diferente em silêncio, longe da validação social, longe da necessidade constante de impressionar os outros e principalmente longe da urgência emocional criada pela cultura do consumo instantâneo. Quando pesquisadores começaram a estudar profundamente o comportamento de milionários autodidatas, os resultados encontrados foram quase decepcionantes para quem esperava descobrir fórmulas mágicas de enriquecimento rápido. A maioria dessas pessoas não acumulou patrimônio através de apostas arriscadas, ganhos instantâneos ou golpes de sorte improváveis. Na realidade, o que apareceu repetidamente nos dados foi algo muito mais simples, silencioso e difícil de aceitar emocionalmente. Riqueza sólida normalmente nasce de décadas de disciplina, paciência, controle emocional e repetição consistente de hábitos financeiros inteligentes, mesmo quando os resultados parecem pequenos demais para justificar o esforço no curto prazo. Existe uma ilusão extremamente perigosa que domina a mente de milhões de pessoas sem que elas percebam completamente. Essa ilusão faz parecer que aumentar consumo é o mesmo que enriquecer. E talvez poucas armadilhas financeiras sejam tão destrutivas quanto essa, porque quando alguém começa a ganhar um pouco mais de dinheiro, quase sempre sente uma necessidade imediata de elevar o padrão de vida para acompanhar aquilo que acredita representar sucesso. Compra-se um carro melhor antes de construir patrimônio sólido. Assume-se financiamentos longos para demonstrar estabilidade. Trocam-se aparelhos eletrônicos constantemente. Parcelam-se viagens, móveis, roupas e bens que oferecem satisfação emocional momentânea, mas que silenciosamente aumentam dependência financeira da renda mensal. O problema é que esse processo raramente parece perigoso no início. Pelo contrário, muitas vezes ele gera a sensação temporária de progresso social. Só que existe uma consequência invisível acontecendo ao mesmo tempo. Conforme os gastos crescem, também cresce a necessidade de continuar trabalhando no mesmo ritmo para sustentar aquele estilo de vida. E assim, sem perceber, milhões entram em um ciclo onde qualquer imprevisto financeiro, uma crise econômica, uma demissão, uma redução de renda ou até problemas de saúde, rapidamente ameaça destruir toda a estabilidade aparente construída externamente. Porque apesar da aparência de sucesso, o patrimônio real continua frágil, pequeno ou inexistente. Talvez seja exatamente isso que torne essa armadilha tão cruel. Ela oferece sensação de crescimento imediato, enquanto silenciosamente reduz liberdade futura. Pesquisas realizadas nos Estados Unidos envolvendo famílias milionárias trouxeram descobertas extremamente desconfortáveis para a lógica da ostentação moderna. Diversos estudos mostraram que grande parte dos milionários autodidatas não vive tentando aparentar riqueza constantemente. Muitos moram em casas relativamente simples, comparadas à própria capacidade financeira, dirigem veículos durante muitos anos e evitam transformar cada aumento de renda em explosão de consumo imediato. E isso acontece porque essas pessoas frequentemente compreendem algo que a maioria demora décadas para perceber. Patrimônio não é aquilo que você mostra. Patrimônio é aquilo que você mantém.
Existe uma diferença gigantesca entre renda alta e riqueza verdadeira. Algumas pessoas ganham muito dinheiro durante anos e continuam extremamente vulneráveis financeiramente, porque gastam quase tudo o que recebem tentando sustentar uma imagem de sucesso permanente. Enquanto isso, outras pessoas, muitas vezes com rendas até menores, conseguem construir liberdade financeira, porque transformam parte significativa da renda em ativos que continuarão crescendo silenciosamente ao longo do tempo. E talvez seja exatamente essa parte silenciosa que a maioria subestima. Porque construir patrimônio raramente parece emocionante enquanto está acontecendo. Não existe aplausos diários, não existe validação imediata, não existe sensação instantânea de vitória. Existe apenas repetição, consistência, paciência, pequenas decisões financeiras inteligentes, tomadas continuamente, enquanto o restante do mundo vive perseguindo gratificação emocional imediata. Talvez nenhum conceito represente melhor essa realidade do que os juros compostos. Um fenômeno tão poderoso que muitos economistas o consideram uma das forças mais importantes da construção patrimonial no longo prazo. E ainda assim, a maioria das pessoas nunca experimenta verdadeiramente seu potencial porque abandona cedo demais qualquer processo de investimento consistente. O funcionamento dos juros compostos é quase cruel psicologicamente no começo. Durante os primeiros anos, o crescimento parece lento, pequeno e até frustrante. Você investe regularmente, acompanha os rendimentos e sente que o patrimônio mal se move. Enquanto isso, o mundo ao redor continua exibindo histórias de enriquecimento rápido, influenciadores prometendo lucros imediatos e pessoas aparentando ganhar dinheiro de forma instantânea. Esse contraste destrói emocionalmente a paciência de muitos investidores iniciantes. Porque no início, os juros compostos parecem invisíveis. Mas existe algo acontecendo silenciosamente durante todo esse período. Cada rendimento começa a gerar novos rendimentos. Cada valor acumulado passa lentamente a trabalhar sozinho. E então, depois de muitos anos, algo muda drasticamente. O patrimônio começa a acelerar de forma quase assustadora. O crescimento que antes parecia pequeno se transforma em algo exponencial. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas observam alguém aparentemente enriquecendo do nada, sem perceber que aquilo levou décadas sendo construído silenciosamente enquanto ninguém prestava atenção. Existe uma frase extremamente conhecida no mercado financeiro que resume uma das maiores verdades sobre construção de patrimônio. O tempo no mercado é mais importante do que tentar prever o mercado. Essa frase parece simples, mas carrega uma profundidade enorme quando analisamos o comportamento humano diante do dinheiro. Porque, historicamente, mercados financeiros passaram por guerras, colapsos econômicos, recessões severas, crises bancárias globais e momentos em que parecia impossível acreditar que haveria recuperação futura. Em cada uma dessas crises, milhões de pessoas venderam investimentos em pânico absoluto, convencidas de que tudo continuaria piorando indefinidamente. O medo dominava manchetes, especialistas faziam previsões catastróficas, e a sensação coletiva era de desespero. Mas, repetidamente, ao longo das décadas, mercados acabaram se recuperando gradualmente, recompensando investidores disciplinados que conseguiram permanecer investindo, mesmo nos períodos mais difíceis emocionalmente. Isso não significa ausência de risco, mas revela algo extremamente importante. Construir riqueza depende muito mais de comportamento emocional do que de genialidade financeira. Porque entender conceitos financeiros teoricamente é relativamente fácil. Difícil é manter disciplina quando todos ao redor estão desesperados. Difícil é continuar investindo quando notícias negativas dominam o mundo inteiro. Difícil é resistir ao impulso emocional de abandonar estratégias, justamente nos momentos mais dolorosos. E talvez seja exatamente por isso que tão poucas pessoas conseguem acumular patrimônio consistente no longo prazo. Porque o maior inimigo financeiro raramente é o mercado. Geralmente são as próprias emoções humanas. Outro padrão extremamente comum, encontrado entre milionários silenciosos, é a busca contínua por aprendizado,
Diversas pesquisas mostram que pessoas financeiramente bem-sucedidas costumam dedicar muito mais tempo estudando dinheiro, economia, investimentos e comportamento humano do que a média da população. Isso acontece porque riqueza sustentável raramente nasce apenas de esforço físico. Ela nasce da combinação entre trabalho, decisões inteligentes e compreensão profunda sobre como o dinheiro funciona ao longo do tempo. Muitas pessoas trabalham durante décadas sem nunca aprender verdadeiramente sobre inflação, juros, investimentos ou construção patrimonial. Não entendem como pequenas dívidas podem consumir enormes quantidades de riqueza futura. Não percebem que gastos aparentemente pequenos, repetidos continuamente durante anos, podem representar perdas gigantescas no longo prazo. Não aprendem a diferença entre ativos que geram renda futura e passivos que apenas drenam dinheiro constantemente. Enquanto isso, acumuladores de patrimônio desenvolvem uma habilidade silenciosa extremamente poderosa: enxergar consequências futuras em decisões presentes. Eles entendem que cada escolha financeira carrega impacto acumulativo. Pequenos investimentos crescem silenciosamente. Pequenos desperdícios também. Pequenas decisões inteligentes se multiplicam com o tempo. Pequenos erros financeiros também se acumulam silenciosamente, até se transformarem em grandes problemas. E talvez uma das partes mais desconfortáveis dessa realidade seja perceber que muitas pessoas passam a vida inteira financeiramente cansadas, não apenas porque ganham pouco, mas porque nunca desenvolveram hábitos financeiros consistentes o suficiente para construir patrimônio sólido. Claro que desigualdade econômica existe e influencia oportunidades, mas também existe algo igualmente verdadeiro: comportamentos financeiros ruins conseguem destruir até rendas muito altas ao longo do tempo. Existem profissionais que ganham salários enormes e continuam vivendo sob pressão financeira constante, porque levaram gastos no mesmo ritmo em que aumentaram ganhos. E existem pessoas com rendas relativamente comuns, que alcançam independência financeira justamente porque aprenderam cedo a diferença entre consumir dinheiro e construir patrimônio. Isso raramente acontece rápido. Na verdade, quase nunca acontece rápido. E talvez esse seja exatamente o ponto que a sociedade moderna tem mais dificuldade em aceitar. Porque tudo hoje incentiva a velocidade. As pessoas querem resultados imediatos, enriquecimento rápido e provas instantâneas de sucesso. Só que patrimônio verdadeiro normalmente nasce devagar, silenciosamente e sem reconhecimento imediato. Ele cresce enquanto ninguém percebe. Cresce enquanto os resultados ainda parecem pequenos. Cresce enquanto outras pessoas estão distraídas, tentando parecer ricas antes de realmente se tornarem ricas. Talvez por isso, muitos milionários pareçam extremamente comuns para quem observa superficialmente. Porque eles não estão tentando provar riqueza diariamente. Não dependem emocionalmente da aprovação social gerada pelo consumo. Enquanto milhões gastam energia tentando impressionar desconhecidos, outras pessoas estão silenciosamente comprando ativos, reinvestindo rendimentos e fortalecendo liberdade futura. E existe algo profundamente poderoso nisso, porque no final, riqueza verdadeira nunca foi apenas sobre luxo. Riqueza é liberdade. Liberdade para atravessar crises sem desespero. Liberdade para não depender imediatamente do próximo salário. Liberdade para tomar decisões sem pressão financeira constante. Liberdade para proteger a própria família. Liberdade para ter tempo. Só que essa liberdade raramente nasce de grandes momentos isolados. Ela normalmente é construída através de milhares de pequenas decisões inteligentes, repetidas durante décadas. E talvez seja exatamente isso que torna essa verdade tão difícil de aceitar emocionalmente. Porque ela exige paciência em um mundo viciado em velocidade. Exige disciplina em uma sociedade construída para estimular impulsos e exige visão de longo prazo em uma cultura completamente dominada pelo imediatismo. Porque no final, talvez o verdadeiro segredo dos milionários silenciosos nunca tenha sido acesso privilegiado, genialidade absurda ou fórmulas mágicas escondidas do restante da população. Talvez o verdadeiro segredo tenha sido simplesmente continuar fazendo silenciosamente durante 20 ou 30 anos aquilo que a maioria abandona depois de alguns meses.